Pessoal, continuando então nosso vídeo sobre versificação. No outro vídeo, versificação, o primeiro, nós falamos, nosso foco foi nas rimas. Agora, nós vamos falar um pouco da métrica. Lembrando que versificação é o ato ou efeito de fazer verso, versificar. É a maneira de fazer verso. Metrificar. O que seria métrica? Como o próprio nome sugere, métrica vem de medida, metro, medir. Medir o quê? As sílabas poéticas. Bom, quando nós estudávamos nas séries iniciais, aprendemos o que é sílaba, né? As palavras se separam em sílabas. Agora, nós vamos falar da sílaba poética. Vamos perceber que ela tem duas diferenças básicas da sílaba convencional, que estamos acostumados. Vamos lá? Nós damos o nome de metro à extensão da linha do poema, quer dizer, o verso e aí todas as sílabas que tem dentro dela, o número de sílabas. Na nossa língua, o tradicional são 12 sílabas poéticas, de 1 a 12 sílabas. Quando passa de 12, geralmente são chamados de versos bárbaros, ou seja, estranhos, incomuns. Veja aqui, nesse verso, estou de volta para o meu aconchego. Veja, estou de volta para o meu aconchego. Normal, separação de sílaba normal. Se formos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porém, aqui está dizendo que tem 10 sílabas. Está errado? Não. Por que então será? Lembra que eu falei que tem duas diferenças da sílaba tradicional? Vamos ver a primeira agora. A primeira é que na sílaba poética eu conto até a sílaba tônica da última palavra. Isto mesmo. Todas as palavras da língua portuguesa, com exceção dos monossílabos átonos, todas têm sílaba tônica ou sílaba forte. Por exemplo, porta. Para falar a palavra porta, tem uma sílaba que é mais forte, tônica, forte. Porta. As outras são átonas. Janela. Em janela, a sílaba tônica é né, porque é a mais forte. As demais são átonas. Árvore. Ar é a tônica e as demais são átonas. Então, a primeira coisa, eu vou contar na palavra aconchego, que é a última palavra do verso, quando eu chego em aconche, che, é a sílaba forte, ok? Então, observem bem isso, aconchego, che, essa é a sílaba tônica, então eu vou contar até a tônica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei na sílaba tônica, que é essa aqui, che, paro de contar. Veja outro exemplo agora. Sempre quis te dar carinho e paixão. Se formos contar tradicionalmente, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui diz que tem 10, está correto. A palavra paixão, a última palavra do verso, paixão, a sílaba tônica é chão. Correto, paixão, sílaba tônica. Não tem erro nisso aqui. Observe, porém, que na palavra carinho e paixão, carinho e, ocorre um fenômeno chamado de elisão. O que é isso? Quando uma palavra termina com vogal e a outra termina em vogal, então nós dizemos que ocorre uma elisão, ou seja, elas se emendam, os sons se emendam. Observe então que eu digo carinho e, carinho e. Vamos dar um exemplo prático do dia a dia. Você tem uma tia que chama Nalva, você diz tia Nalva. Tia termina em vogal, Nalva começa em consoante, o N, não emenda. Mas se você disser tia Ana, você percebe que o A de tia emenda com um A de Ana. Isso chama elisão. Por isso aqui a gente conta de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carinho e. Conta uma sílaba só, porque emenda uma sílaba poética só. 8, 9 e 10. Ok? A colcha acaba de aquecer nós dois. A colcha, colcha.
acaba de aquecer nós dois. Dois exemplos de elisão. Colchá, acaba de aquecer nós dois. É uma elisão. Portanto, terminou em vogal, começou em vogal, nem sempre isso vai acontecer, mas na maioria das vezes costuma ligar um som ao outro. Aqui temos a primeira estrofe do hino nacional brasileiro, conhecido de todos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Eu tenho aqui, ouviram Dui, é assim que nós cantamos, é assim que nós lemos, Dui, é uma elisão, emendou, termina em vogal, começa em vogal, emenda. Do Ipiranga as, terminou em vogal, começou em vogal, emenda também. E aqui eu paro de contar na sílaba tônica, plá, paro de contar, retumbam, paro de contar. Veja que as sílabas tônicas estão destacadas em negrito e sublinhadas para mostrar a vocês que aqui para de contar. Se a gente for contar, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, pessoal? Então, esse processo de contar as sílabas poéticas no verso recebe o nome de escandi. Ou seja, o nome parece um palavrão, mas o significado é simples, contar as sílabas poéticas. Lembrando que sílaba poética tem duas diferenças da sílaba convencional. Quando eu vou contar as sílabas poéticas de um verso, eu conto até a sílaba tônica da última palavra do verso, e se ocorrer uma elisão, quando uma palavra termina em vogal, a outra começa em vogal, se os sons emendarem, eu conto com uma sílaba só. Aqui nós temos as armas e os barões assinalados. Veja a contagem aqui, que é do Ocidente, que da Ocidente Praia Lusitana, veja 10. Por mares nunca dantes navegados, e segue, dando todos 10 nesse poema de Camões. A gente vê aqui, veja que conta até a tônica, o número 10 está embaixo da tônica, justamente da última palavra. O número de sílabas poéticas em um verso recebem nomes também. Quando tem uma sílaba só, monossílabo, 2 dissílabo, 3 sílabas tônicas, trissílabo, 4 tetrassílabos, 5 pentassílabo ou redondilha menor, 6 heptassílabos, 6 hexassílabos, 7 heptassílabos ou redondilha maior, 8 octossílabos, 9 eneassílabos ou jâmbicos, 10 decassílabos ou heróico, 11 eneadecassílabos ou datílicos, 12 dodecassílabos ou alexandrinos e mais de 12, como eu disse, que não é comum, bárbaros. Uma curiosidade poética, um pequeno deslize. Todos nós somos licinienses, por isso não é uma crítica ao hino a Licínio de Almeida. Na verdade, é uma observação com base no conhecimento. A compositora deste hino, pessoal, ela cometeu um pequeno deslize, tanto na composição poética, a canção, como na composição melódica, a música. Por quê? Aí alguém pode estar perguntando, e esse conhecimento vai me ajudar em quê? Pois bem, nós não sabemos o futuro de vocês, mas suponho que algum de vocês no futuro irá ser um cantor, ou um compositor, cantor ou compositora. Esse conhecimento é muito importante. Por quê? Porque todo compositor ele tem que saber trabalhar com sílabas poéticas, cantor também, para ele saber que cada nota musical ou cada articulação musical representa uma sílaba da escrita, do poema. Lembrando que letras de canções geralmente são poemas. Claro que nós temos hoje uma crítica a fazer às letras que não têm, as canções que muitas vezes não tem letra, não tem qualidade, mas o que se espera de uma letra de canção é um poema construído, que fale de amor, que fale de saudade, enfim, né? Então vamos lá? Como nós cantamos isso aqui? Nós cantamos assim, ó, o refrão, lembra? Licínio de Almeida, grande nome, que grande expressão. Desculpe a desafinação, pessoal, é só para ilustrar, não sei cantar. Mas veja bem, quando eu falo, eu vou contar e vocês podem contar. Licínio de Almeida, 5 articulações musicais, ou 5 notas. Licínio de Almeida, pode contar no dedo que você vai perceber. Observe,
Só que quando eu faço a divisão da sílaba poética, eu vou ter li, sim, nho. 3, não é isso? Dial, aqui sim pode acontecer uma elisão. 4. Mei, 5. Dá, 6. Mas como que eu vou falar? Licínio de Almeida, eu tenho 6 sílabas na composição escrita, né? Na poética, porém eu tenho 5 articulações musicais, ou seja, tem que ser o mesmo tanto, tá faltando. Por isso que muitas vezes a gente parece que alguns cantam assim, como está embaixo em vermelho. Licínio de Almeida, 5 sílabas, 5 notas ou 5 articulações. É uma observação, um deslize, vocês podem refletir sobre isso, não é uma crítica de modo nenhum, mas é uma observação que o nosso conhecimento de sílabas poéticas permite perceber que no hino Alicínio de Almeida há esse deslize. O número de sílabas poéticas não corresponde ao número de notas. A articulação de Almeida está perfeita, mas Licínio 3, Dial 4, Meida 6, não condiz. Ok, pessoal? Então vamos ver o teste? Qual o nome dado ao ato de contar as sílabas poéticas em um verso? Como se chama o ato de contar as sílabas poéticas? Escansão, estrofação ou versificação? Estrofação não é porque lembra estrofe. Versificação não é porque lembra fazer verso. Escansão, escandir ou medir as sílabas poéticas. No verso destacado 2, de tudo ao meu amor serei atento. Destacado em vermelho, pessoal, ocorre um fenômeno da língua chamada escansão, elisão ou rimação. De tudo ao meu amor. Esse vermelho ocorre um fenômeno que nós chamamos de isto mesmo, elisão. Quando uma palavra termina em vogal, a outra começa em vogal e emenda. Esse processo acontece muito em músicas, em poemas e até na fala do dia a dia. Terceira e última. Qual o número de sílabas poéticas no verso? Que mesmo em face do maior encanto. O número de sílabas poéticas no verso é o quê? 12 sílabas, 11 sílabas ou 10 sílabas. Contem, percebam, respondam. E a resposta é 10 sílabas. Perceba que mesmo em. A elisão ocorre aqui, emenda 3. Fá, si, 5. Do, maior. 8, né? 6, aí parou em 5, 7. 6, 7, 8. Em 9, can, 10. Pô, aí eu paro de contar, mas e o to? Lembra que nós dizemos que na sílaba, a última palavra para na sílaba tônica. Repetindo a contagem para tirar dúvida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para de contar que é a sílaba tônica. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula, onde falaremos mais sobre as características do poema, né? Onde também exploraremos mais esse conteúdo tão rico e tão importante que é a linguagem sentimental, a linguagem poética. Um forte abraço, até a próxima e Deus abençoe vocês.